Beleza, pessoal? Vamos continuar na nossa montagem do munhão? Vamos ver aonde te parou do último vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui qual é as iniciativas que a gente vai tomar aqui para resolver aquele meu problema. Mas faz parte, né, gente? Adaptação, modificação, tem isso aí mesmo. Quer ver? Eu tenho certeza que ele já vai estragar isso aqui. Já vai estragar a peça nova. Tomara que ele não solde. Tomara. Mas eu acho que ele vai soldar. Ele gosta de soldar. Então vamos chegar perto aqui agora. Enquanto a câmera vem se aproximando, quem não é inscrito no canal, se inscreve lá, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, compartilha para ajudar o canal a crescer também. E se curtiu o vídeo, dá aquele joinha para ajudar o canal. Vamos olhar aqui de perto agora. Tá aqui ele, gente, como vocês viram a última vez que a gente montou, só que agora eu já soltei aqui os parafusos e tá um pouco frouxo, não tá com aquela pré-carga. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês até, de um comentário de um tempo atrás, não lembro o nome, se eu achar o nome eu vou botar aqui embaixo aqui. Ele queria aumentar o jogo, o esterçamento do Jeep dele. Como podia fazer isso? Tem como fazer. Se vai usar cruzeta, eu não aconselho. Não é que vai quebrar porque aumentou o esterçamento do Jeep e ele vai quebrar a cruzeta. Não. O problema é que quando ele virar o jogo todo e forçar numa trilha, coisa parecida, a cruzeta não vai aguentar. A cruzeta, quando a gente aumenta muito o ângulo dela, ela não começa mais a fazer o jogo de torção. Ela começa a fazer um jogo de alavanca. Então, quanto mais abrir ela, mais ela vai puxar. Ela puxa no sentido rotativo. Então, ela puxa para fora, para abrir. Então, se aumentar o esterçamento, vai dar problema. Existe cruzeta muito mais reforçada que vai aguentar girar mais, esterçar mais o jogo. Aqui no Jeep, originalmente, é 27 graus o esterçamento dele. E tem para botar no Jeep Willys também. Não lembro agora se é HD faz, a NHP, não lembro agora qual é a empresa, que faz um kit com a mocinética. Se não me engano, vem na Bandeirante, para colocar aqui com a mocinética. Aí sim, a torção fica dentro da mocinética. Aí a gente pode esterçar um pouco mais sem problema, que vai tranquilo. Só que tem outro detalhe, agora eu vou desmontar e vou mostrar para vocês. Aqui agora, eu estou ficando limitado. Aqui ele vai no máximo uns 28, 29 graus, sendo que 27 é o máximo. Aqui ele está sem o batente, ó. Então ele está indo um pouquinho a mais. Mas tem como a gente aumentar mais esse esterçamento dele aqui. Mas não muito mais, gente. Eu consigo chegar no máximo nos 30. Porque senão na hora daquele guarda-pó, do feltro, da parte daquele retentor, aquele vedante, ele vai bater no final lá, ó, e vai machucar. Então se a gente vê bem, ó, não tem muito espaço. Então a gente vai ganhar muito pouca coisa. Claro que 3 graus a mais já é um baita de um jogo a mais. Agora eu vou desmontar aqui, gente, ligeirinho, como vocês já viram montando. Não vou torturar vocês aí mostrando a desmontagem. Eu só vou desmontar rapidinho e já venho para mostrar para vocês o que dá para fazer aqui para aumentar um pouco esse esterçamento. E também já vamos começar naquelas alterações. Melhor. Antes da desmontagem, eu tenho que mostrar para vocês por que eu estou desmontando tudo de novo, por que eu vou ter que alterar aqui a peça da DAP Brasil, que ela está pronta já no lugar, certinha. Vocês estão vendo aqui que é bem reforçada a peça da DAP Brasil. Eu vou ter que fazer alteração porque não tem outra alternativa. Aqui vai esse espelho aqui, ó, que é aquele reforço extra, que ele fica aqui, ó. Só que, olha a minha pinça de freio, que eu não sei do que é isso, mas eu acho que é da Ranger. Ele é para um disco bem grosso. E tá escrito, tem um símbolo da Ford aqui, em cima. Meio apagadinho assim, mas é um símbolo da Ford. Aqui vocês já viram que vai ser vermelha, né? Já deu para ter uma noção. Então, gente, olha só. Se eu colocar ela aqui agora, ele não vai entrar. Não entra. Ela tem uma ponta muito grande aqui, não vai entrar. O que eu vou ter que fazer? Eu só vou cortar. Aqui tem o último furo, ó. Vou deixar 3. Eu vou vir aqui e vou cortar. Então eu cortando aqui, essa parte do pistão já vai passar, ó. Já não vai atrapalhar mais, ó. Beleza. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Quando ele ficar aqui, eu vou ter que tirar
essa pontinha aqui. Mais ou menos. Vamos tirar uma curvinha assim, ó. Mais ou menos isso. Depois a gente vai tirar junto ali. Para poder passar aquela parte do corpo da pinça do pistão. Então eu vou desmontar agora e a gente vai fazer esse procedimento junto para a gente conseguir remontar, já botar feltro, vedante, defletora, para ficar top. Aguarda aí que eu vou arrancar aqui e a gente já volta. Num piscar de olhos. Para aí que eu tenho que falar. Se eu não falo, ele não fala. Tem que estar lembrando aquele traste de falar as coisas. Gente, vou até tirar meu palito aqui, ó. A DAP Brasil, parceira do canal, modificando, deixou aqui um cupom de desconto de 5% em todo o site para vocês comprar lá tudo novo. E não é 5% assim, aquele de mentirinha, aquele que é fake, não. É 5% real, gente, é de verdade. Vai lá, usa o cupom é MODIFICA5. O código do cupom vai ficar na descrição. E continua assistindo o vídeo aí, gente, que vou dizer pra vocês, até que tem fundamento que ele fala, viu? Olha aí, pessoal, desmontado. Antes de eu cortar aqui pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, eu vou mostrar pra vocês como poderia aumentar o ângulo de esterçamento. Gente, o mínimo do mínimo, porque senão enfraquece aqui a bola do munhão. Olha só, gente, o que acontece aqui, ó. Quando vira o munhão todo aqui, quando ele vira todo, ele bate aqui nessa gola, ó. Se a gente quiser dar um ganho a mais, é muito simples. A gente vai vir aqui com flap ou com um disco de desbaste e tirar um pouquinho aqui, ó. Não precisa tirar muito, gente. Aqui, ó, é 1 milímetro, já vai dar aqueles 3 graus que a gente precisa mais. No caso, eu não vou fazer aqui. Eu, particularmente, não acho necessidade de esterçar mais. Mas quem queira esterçar mais um pouquinho, beleza. Mesma coisa nos dois lados, tanto na frente quanto atrás, para poder soltar ele. Não pode ser muito porque quando a gente aumentar muito o ângulo aqui, quando esterçar ele todo para o outro lado, ele vai sair o vedante aqui, ó. Vai ficar uma fresta. Então tem que ser o mínimo possível. Ah, não quero tirar aqui, quero tirar em outro lugar, tem como também. Aqui dentro, ó. Dentro aqui do munhão, só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá vendo aqui que tem um ressalto? Ó? Vamos ver se tem até marca aqui, ó. Tem até marca ali, ó. Pontinha da chave de fenda aqui pra vocês verem, ó. Olha só, gente, ali tem marca ali de bater, ó. Como eu fiquei jogando para um lado e para o outro, ele marcou, ó. Tá vendo? Então, para ficar mais seguro pra gente, a gente vem aqui e tira esse ressaltozinho aqui, ó. Claro que a gente tem que experimentar o parafuso depois no lugar e ver se o parafuso não vai sobrar aqui, ó. Aí não vai adiantar nada, né? Aí o parafuso que vai limitar. Então é interessante a gente observar essa parte. Vai aumentar o esterçamento? Vai, mas tem que prestar atenção no parafuso aqui. Não vai o parafuso ficar aqui até a ponta, vai ficar batendo igual. Então tem que ter esse cuidado aí. Mas tem como. Quem quer fazer, então já tem uma dica aí como vai fazer. É bem simples, é bem lógico, na verdade, né, gente? Seria o jeito. E agora, vou cortar aqui, ou melhor, vamos cortar agora. Aí, pessoal, cortado. Agora a gente tem a parte aqui do espelho, aqui, o reforço. O que eu vou fazer aqui, gente? Aqui, pessoal, ó, eu vou só traçar com compasso aqui, ó, aonde eu vou fazer o corte. Ó, até meu desenho quase deu certo, ó. Eu vou só fazer um puncionado aqui, ó, bem na beirinha, para pegar o compasso da plasma. E aí eu vou vir aqui e cortar aqui, ó. Aí esse aqui vai ficar pronto também agora. Vamos cortar ele. Agora a gente vai fazer aqui um ensaio para ver se não precisa cortar mais nada. Aqui quando ele descer, aqui vai o parafuso e aqui vai o outro. Vou aproveitar agora aqui e vou tirar um pouquinho do cantinho aqui, ó, para não me atrapalhar para arrancar para colocar o parafuso da pinça. Então vou dar só uma chanfradinha aqui, ó. Eu tiro no flap mesmo. Acredito agora, pessoal, que vai dar certo. Vamos montar de novo.
Já tirei aqui aquele cantinho, ó, para não pegar o parafuso. A princípio é o suficiente. E aqui no munhão agora a gente vai dar uma limpadinha nele e vamos começar a engraxar e montar ele. Só que antes de colocar ele agora, tem esse reparo aqui, ó, que a gente vai colocar. O vedante, ó pessoal, Patral. A mesma marca das arruelinhas de encosto aqui do Pino Mestre. Então aqui veio o vedante, as chapinhas, bem reforçada, gente. Tanto que o que tinha nele aqui era horrível, de tão molenga que era. Isso aqui é bem resistente. E o feltro, bem espesso. Tem muita gente que não gosta de usar ele, mas eu sei por quê. O princípio é bem lógico até. Isso aqui, dependendo do jeito que a gente colocar ele acaba sendo um acumulador, ele acaba sendo uma lixa em vez de um feltro. Por quê, gente? Vocês imaginam um tecido desse, tá? Que isso aqui é uma coisa. Ele é várias raspas de tecido, eu não sei exatamente o que é isso aqui, mas parece um carpete. Não é um carpete, ó. Dá pra ver que tem outras linhas, outras cores aqui no meio. O que acontece aqui, gente? O pessoal geralmente vai e coloca ele, aperta, beleza, perfeito, feltrinho no lugar. Só que tem um porém, com ele seco assim, a gente passa numa água suja. O que tem na água suja? Tem areia nela, tem pó, tem terra, tem abrasivo. E aí isso aqui fica embebido em abrasivo. E aí começa a trabalhar ali na bola do munhão e vai lixando tudo. E cada vez ele vai depositando mais e vai lixando mais. Aí acaba com tudo. O que eu faço, gente? E eu recomendo vocês fazerem também, que não vai ter problema nenhum. Óleo. Encharca ela no óleo. Eu vou pegar o óleo 90 aqui e vou botar nela, vou fazer ela embeber no óleo. Na hora que eu apertar ali, ela vai chegar a pingar no chão. Mas eu sei que ela é embebida em óleo, ela não vai ficar embebida em água suja. Então aqui a gente vai lubrificar. E esse aqui até eu só posso colocar ele depois. Então eu vou botar um óleo nesse aqui agora. Aí depois, pessoal, que ele vai estar embebido em óleo, o que vai acontecer? Depois vai vir a graxa nele. Mas quando vai vir a graxa nele, é a graxa e esse óleo que vai ter só. Não vai ser ter um monte de areia, terra, poeira. Vocês vão ver que ele chega a inchar embebido em óleo. Já vê que ele já tá puxando, ó. Ele tá sequinho. Imagina isso aqui entrando numa água assim, ó, bem barrada, na hora. Ou areia de duna, de praia. No nosso litoral aqui, bastante duna. Então, faz um estrago. Claro que é um estrago a longo prazo, né, gente? Não vai ser instantâneo. Olha só, já embebeu todinho o óleo e não começou nem a passar pro outro lado ainda. E aí, ó, continua secando, ó. Aqui é um óleo 90, viu, gente? Necessariamente não precisa ser um óleo 90. Começou a passar pro outro lado, ó. Agora a gente vai dar uma aceleradinha extra aqui e vamos passar nesse lado também. Aqui não precisa passar em todo necessariamente, gente, porque é mais na área de contato. Na outra parte ali não há necessidade. Se você mergulhar numa lata de óleo também dá. É mais rápido e mais fácil. Bota num balde de óleo e já era. Tá bem embebidinho agora. Chegou a ficar pesado. Agora eu posso largar ele aqui no lugar, ó. Já deixo ele quietinho aqui esperando a vez dele. E venho com esse cara aqui agora. Tem gente que corta ele, ó. Ele já é partido, ó. Tá vendo? A parte dura dele aqui já é partida. Eu, particularmente, não achei necessidade de cortar isso aqui. Eu vou colocar assim mesmo. Vou vir aqui achar uma feição aqui. Ele vai dar uma esgaçadinha. Preparar agora, pessoal, para botar o munhão. Só que antes disso, já vou colocar esse de baixo aqui, ó. Outra coisa, pessoal, aqui tava com a arruela de pressão. Só que é o seguinte, gente, a arruela de pressão e o torque, elas não combinam muito bem. A maioria das arruelas de pressão, ela acaba abrindo. E aí fica um torque mentiroso, né? Então eu não vou colocar a arruela de pressão. Vou só aplicar o torque. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
aqui essa defletora, aqui essa base de reforço da DAP Brasil, a gente consegue usar igual a defletora de chapa por trás, ó. Tanto que ela faz um complemento aqui, ó. Então ela continua segurando a vedação, mesmo com a chapa por cima. Então a gente vai repetir e colocar a parte de cima agora. Agora a gente já aponta esses aqui antes de apertar o vedante ali, para se não sair fora do lugar, porque ele tem um joguinho. Então a gente deixa aqui já bicado para conseguir apertar. E agora, né, apertar. Olha ali, embebido no óleo, já lubrificou, ó. A bola, ó. Olha só. Isso que eu nem apertei ainda. Vamos lá agora. Já vai começar a pingar no chão já. Olha o estado da chave, ó. Como verte óleo. Isso aqui não precisa apertar até explodir o parafuso, viu, gente? Ele já tem uma arruelinha de trava para não precisar arrochar muito. Olha só, tá pronto. Essa parte de trás tá com os vedantes no lugar, correu o óleo bastante. E agora vocês estão vendo que tá faltando coisa, né? Fechou aqui a parte dos vedantes aqui do munhão. E agora, gente, vai faltar a parte da cruzeta e a parte da manga de eixo. E eu tenho novidade na manga de eixo. Então a gente vai encerrar por aqui. E vocês vão saber agora o que tem de novidade no próximo vídeo. Tá bom?